paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a pastora Eliane, estou aqui trazendo para você mais um áudio do estudo do livro, da leitura do livro Manual do Pastor e da Igreja. E hoje nós vamos falar sobre forma de batismo. Estamos no capítulo 4, forma do batismo. A palavra batismo usada em um Novo Testamento significa imergir. E, portanto, a ordem para batizar é, na verdade, uma ordem para imergir. O fato de que o batismo significa geralmente mergulhar é corroborado pelo uso das preposições gregas em e, para dentro. Preposição essa usada com a palavra batismo. Além disso, há certas referências circunstanciais ao batismo sendo administrado onde se tinha água disponível ou em abundância. Lucas 3, capítulo 3, versículo 3, João capítulo 3, versículo 23. Outros argumentos em prol da imersão é o próprio simbolismo do batismo, isso é, a união do cristão com Cristo no seu sepultamento e na sua ressurreição, pois só o ato de mergulhar e sair da água expressa adequadamente o simbolismo da ordenança. Os grupos cristãos que argumentaram em favor da outra forma de batismo asseveram que o batismo em o Novo Testamento, em sua forma externa, é apenas urna lavagem, urna purificação, a qual pode ser levada a efeito tanto pela afusão quanto pela aspersão, além de imersão. Afirma que algum batismo em um Novo Testamento provavelmente não poderia ter sido feito por imersão. Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 10, versículo 47 e 48, capítulo 16, versículo 33. Dizem também que, embora batismo no grego no grego clássico signifique imergir, a palavra veio a ser um termo técnico teológico no Novo Testamento, pois o uso clássico da secular não pode ser normativo em si mesmo. Em verdade, a palavra é aplicada algumas vezes com o sentido lavar ou purificar com a alma, e não com o sentido imergir. Lucas capítulo 11, versículo 38, Atos capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 3 ao 4, e depois o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, versículo de 10 a 23. No entanto, a história da igreja dá apoio inconteste ao batismo por imersão. Este era o modo do batismo de João e o batismo da igreja primitiva. Somente a partir do segundo século é que começam a surgir práticas isoladas diferentes da prática inicial. Começam a surgir o batismo por afusão, o batismo por aspersão e o batismo infantil. Os autores dos séculos posteriores reconheceram que a imersão era a forma primária na igreja primitiva, embora ressaltasse que outras formas eram permitidas em algumas regiões. O 7º capítulo do Didaquê, livro escrito aproximadamente na virada do 1º para o 2º século, da instrução sobre o batismo que deve ser por imersão, trina depois do ensinamento do catecismo. A aspersão não é permitida a não ser em absoluta falta de água. O grande problema ocorrido com o passar do tempo foi a gradual atribuição de um poder mágico ao batismo.
De meados do segundo século em diante, começou-se a identificar o símbolo do batismo como a coisa simbolizada. Justino Mártir usa a expressão banho de regeneração e no terceiro século o emprego do vocábulo regenerar, significando batizar, é tão comum que se tornou quase regra. Uma das primeiras consequências foi o batismo clínico, o batismo daquele que pensa estar enfermo de morte. O primeiro caso registrado foi o de Novaciano. Estando ele no leito, derramaram em redor dele grande quantidade de água para representar, tanto quanto possível, a imersão. Ele ficou restabelecido e entrou no ministério. A validade do seu batismo foi submetida a Cipriano, bispo da África 250, que usou o argumento: pouca água é o mesmo que muita. Ele argumentou que a aspersão equivalia à lavagem de salvação e que, quando fosse praticada com fé, era válida. Em suma, pode-se dizer que a forma originária de batismo era a imersão e que as outras formas foram sendo inseridas na igreja com o passar dos tempos até se tornar a prática comum da cristandade. Sendo assim, devemos reconhecer que a imersão é a forma bíblica e primária e, embora a cristandade passasse a permitir a praticar outras formas, elas devem ser olhadas com certas reservas, pois esse desenvolvimento que trouxe tais mudanças no batismo foi produzido por uma teologia equivocada que confundia o símbolo com a coisa simbolizada, ou seja, o batismo estava significando regeneração, pois quem não era batizado não podia ser salvo, descaracterizando assim o significado e o verdadeiro sentido do batismo. No próximo áudio, nós estaremos falando sobre o batismo de criança. Até lá!